Olá, tudo bem com vocês? Eu quero compartilhar uma palavra do coração de Deus para o seu coração agora, amém? Abre a sua Bíblia aqui comigo em Êxodo 14, vamos ler o versículo 13 em diante. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, ergam a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Aleluia! Aí o versículo 17, o Senhor fala assim para Moisés: eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Aleluia! Chegou ao ponto de Deus falar para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Mande o povo marchar. Agora vocês pensam a situação daquele povo ali. Na frente, o mar. Atrás, faraó com um exército possuído por demônios. Porque eles odiavam o povo de Deus. Odiava os israelitas. E ali Deus em todo o tempo dando estratégias para Moisés. Desculpa. A Bíblia fala, no versículo 11, disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tinha dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Meu Deus, pensa a situação de Moisés com esse povo de dura cerviz, povo desobediente, povo ingrato, Moisés cuidando deles o tempo todo. E ali eles alfinetando, e ali eles tocando, né, na autoridade que estava sobre a vida de Moisés. Mas o Senhor em todo o tempo foi fiel ao povo de Israel. Aleluia! O mesmo Deus que foi fiel com o povo de Israel, ele é o nosso Deus. E o nosso Deus, ele é fiel para nos livrar dessa tão tamanha afronta, levante, guerra, vírus. Nós estamos aí dentro de casa, em quarentena. O sangue de Jesus tem poder. Vai passar em nome de Jesus. A Bíblia diz que Moisés estava falando para o povo: não tenham medo, não tenham medo. E eu creio que o Senhor está falando para nós hoje, nessa tarde, nesse momento da palavra ministrada. Não tenham medo. Tão somente creiam e vocês vão ver o livramento que o Senhor vai nos dar. Nesses dias o Senhor vai se levantar ao nosso favor. Em nome de Jesus, assim como ele foi com o povo de Israel, ele será conosco. A Bíblia fala, né, aqui, ó: o Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Acalmem-se nessa tarde.
Lança fora toda insegurança, toda ansiedade, todo medo, toda preocupação. Aleluia. A Bíblia fala, né? E o Senhor vai falar para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Mande o povo marchar, meu filho. Pensa a situação. Na frente o mar. Um mar. Daquele tamanho ali. Atrás Faraó. O Senhor falou: pega a sua vara aí, o seu cajado, toca na água. Na hora que você tocar o cajado na água, o mar vai se abrir. Ei, tenha atitude nesses dias. A ordem de Deus para nós é marchar. O que é isso, Beneci? É continuar. É orar, é clamar, é pedir, é buscar, é determinar. A ordem de Deus para nós nesses dias não é retroceder, não é desistir, é crer, é profetizar, é orar. Falar: eu creio que o meu Redentor vive e logo ele se manifestará ao favor de nós, da nação, do Brasil. O Senhor vai destruir esse mal. Em nome de Jesus, a Bíblia fala no versículo 19: a seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. Ei, olha o cuidado de Deus com esse povo. O mesmo Deus que cuidou daquele povo lá, na travessia do mar, é o mesmo Deus que está conosco hoje. Em nome de Jesus. No ano de 2020, o mesmo Deus que foi com Abraão, com Isaac, Jacó, com Moisés, com José, com Davi, ele é conosco, ele é o nosso Deus fiel. A Bíblia diz que ele não muda e jamais vai mudar, que ele é fiel, que ele é poderoso, que ele cuida de nós e ele cuida dos detalhes. Ei, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o buscam e os livra. Busque ao Senhor nesses dias. Clame, espere por Ele. Em nome de Jesus. Seja sensível. Seja sensível para ouvir a voz do Espírito Santo nesses dias. Ali Moisés estava sensível para ouvir. Não era a falácia daquele povo que tirou os olhos de Moisés do Senhor, não. Quando o Senhor falou: Moisés, por que clamas a mim? Mande o povo marchar, meu filho. Ele, com certeza, ele tomou ali de autoridade em Deus e ordenou o povo: marcha, tão somente marcha, nem olha para trás. Porque o Senhor vai destruir Faraó e todo o seu exército e todos os teus cavaleiros, todos os seus carros de guerra. E assim o Senhor fez. O Senhor, quando ele promete, ele cumpre. A Bíblia diz que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Ei, Deus está com a gente nesse negócio. Nós não estamos sozinhos nessa guerra. Nós vamos vencer, mal nenhum vai chegar à nossa casa. A palavra de Deus diz lá no Salmos 91, versículo 10, praga nenhuma chegará na minha tenda, na minha casa, na sua casa. Maior é aquele que nos guarda, maior é aquele que nos protege, maior é aquele que vai nos dar livramento nesses dias e vai repreender essa praga do Brasil em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas peça para o Senhor agora, vamos fazer uma oração. E fala para o Senhor: alinha a minha vontade com a tua vontade. Ei, veio uma palavra aqui agora na minha mente. Lembra Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém? Vem Sanbalate e Tobias usados por demônios para intimidar e tirar as forças de Neemias. Só que Neemias não deu ouvidos para Sanbalate nem para Tobias. Continuou reconstruindo os muros caídos de Jerusalém. Sabe o que eu sinto nessa tarde? Que é tempo de conserto. É tempo de pedir perdão. É tempo de voltar-se para Deus. É tempo, como diz na palavra, no Salmos 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. Ei, o seu socorro vem do Senhor.
A Bíblia diz que aquele que nos guarda, o guarda de Israel nos guarda. A Bíblia diz que ele nem cochila, nem dormita. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Os olhos do Senhor estão sobre o Brasil. Os olhos do Senhor estão sobre as nações. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Toma posse dessa palavra agora. E fala: Senhor, me dá sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo nesses dias. Fala isso para o Senhor agora, querido e querida. Mais sensibilidade, mais discernimento, mais maturidade para nós entendermos o que está se passando. Porque senão nós vamos deixar a ansiedade tomar conta. O medo, o pavor, o pânico. Aquele povo ali, eles queriam o tempo todo afrontar Moisés. Moisés, por que você não nos deixou morrer lá no Egito? Agora fica prometendo uma coisa para nós que não vai acontecer. Ei, quando Deus promete, Ele cumpre. Ele cumpre. A nossa casa está blindada, a nossa casa está guardada. Tem sangue de Jesus nos umbrais das nossas portas, nos nossos telhados. Nós temos um dono. Nós somos propriedades de Deus. O Senhor é o nosso Pai. Um Deus fiel, um Deus poderoso, um Deus que cuida, um Deus que protege. Um Deus que peleja. Essa peleja não é nossa, mas é do Senhor. O Senhor está indo hoje, através dessa palavra, adiante de você. Tem um anjo forte com espada de fogo na mão. Ele vai cortar a cabeça desse nosso inimigo e vai nos dar vitória. E nós vamos cantar do outro lado. Para a glória de Deus, para a glória de Deus. Amém? Recebe essa palavra aí. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.